Meus amados irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos de volta cultuando ao Senhor hoje, terça-feira, 9 de junho de 2020. Vamos para o nosso culto de grupos pequenos. Hoje estamos aí com os grupos variados, desenvolvendo a fé, ministério de homens, o ministério também com mulheres, ministério com adolescentes, ministério infantil. Os grupos da igreja. Os irmãos também de Camaçandi e lá de Aratuípe, da congregação de Camaçandi, um forte abraço a todos. Deus vos abençoe, encorajando a fé desses meus amados irmãos, de meus amados irmãos. Vamos então para uma oração invocatória, pedindo a graça de Deus nesse culto coletivo que vamos prestá-lo na noite de hoje. Vamos convidar nosso irmão Marinaldo. Ele vai orar ao Senhor fazendo esta oração invocatória. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, nesta noite nós te pedimos teu Santo Espírito, Pai, ao Senhor dirigir este culto, Senhor, para que o Senhor possa, ó Pai, restituir de volta nossas vidas, trazendo de volta a tua igreja, adorar e exaltar o teu santo nome, Pai. Tudo aqui, Senhor, nesta manhã, eu te peço o teu Santo Espírito, Senhor, que possa guiar, conduzir, Pai, para o louvor da tua glória, no nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, nosso irmão Bill está confundindo a noite pelo dia, o dia pela noite, não é manhã, é noite, e nós vamos servir a Deus aí, mas Deus entendeu a sua oração. Ele sabe que do dia ele não diferencia, ainda bem que Deus entende tudo, interpreta bem as nossas orações, mesmo quando a gente não sabe pedir. Mas vamos lá, a palavra de Deus também, antes da palavra aqui do texto chamado a confissão, eu quero também enfatizar e lembrá-los dos discipulados, não esqueçam sempre, e principalmente nas terças-feiras, nos grupos pequenos, esses grupos que trabalham com as várias faixas etárias. Esses dias eu vi o grupo infantil, né? Emanuel, Saulinho e Kaique, os três lá. Emanuel de 7 anos, Kaique deve ter mais ou menos 6, 7 anos, ou 8, e Saulo deve ter o quê? 4 anos. E eles conversando entre si e falando lá, orando juntos, eu disse, rapaz, aí o processo do discipulado, não encorajamento entre eles mesmos lá. Isso é fantástico. Assim como os três pequeninos servindo ao Senhor, encorajando um ao outro, lembrando da fé, faça isso também. Faça a chamada de vídeo aí com 3, 4, 5 irmãos, orem juntos, leiam a Bíblia. Isso é formidável. Esse é o chamado pastoreio mútuo na igreja. A igreja se edificando, a igreja se encorajando pelo Senhor e através do Senhor. Os irmãos de homens, mulheres, grupo de mulheres, jovens, adolescentes, todos devem fazer. Os irmãos da congregação, tire um tempinho e liguem, faça a chamada de vídeo, é fundamental. Eu quero lembrar também dos irmãos que têm cultuado com a gente fora da igreja. Tem vários, pessoal de Itaperoá, pessoal aí também de outros estados, Minas Gerais, aqui da capital, nós temos a irmã Glória, lá da Igreja Batista Betânia, no bairro Estela Mares. O irmão Mauro também, um forte abraço para esses irmãos que têm cultuado. Thomas, também ali de Salvador, da Igreja Batista Paripe, sempre às terças, quinta, que não tem os cultos lá, eles cultuam com a gente, vários irmãos e até amigos também que têm assim feito isto. Quero mandar um abraço hoje, a gente sempre destaca algum irmão para encorajá-lo, essa é a forma de a gente dizer, olha, a igreja está se importando com você. A nossa irmã Eliane, também de Salvador, filha da nossa irmã Maria, aqui, Maria do Amparo, aqui na Rua Florestal. A irmã Eliane, que mora em Salvador, Eliane é a outra, né? Eliana, ali de Salvador, junto com o esposo, também cultuam ali no bairro da Pituba, cultuam com a gente. Um abraço aí também para a irmã Débora, os pequeninos, o esposo da nossa irmã Débora também, Selmo, Silvanice, os meninos aí, Selminho, Emanuel, Ellen,
Deus fortaleça a fé de vocês, encorajando vocês na graça do Senhor Jesus Cristo. Dia a dia a gente vai encorajando. A proposta de saudar, sim, especificamente um ao outro, é a ideia de que a igreja está lembrando dos seus membros. É a ideia de que a igreja está encorajando os seus membros, não só diretamente, principalmente no aspecto do culto, mas também na fala, no destaque de um ou outro. Eu sei que talvez não dá para fazer isso com todo mundo, mas na medida do possível a gente vai fazendo isso com um e com outro. Nossa irmã Ivanilde, lá de Jequié, agradeceu esses dias pelas orações e da parenta lá da irmã Lúcia, que estava internada aqui em Valença, já está de alta, está bem. Devemos também continuar orando pela mãe da irmã Silvana, a esposa de Jackson, que trabalha no Bom Preço. Vamos interceder. Vamos interceder também, não esqueçam de interceder por Lau. Lau viajou hoje para Salvador e quero também mobilizar a igreja, não só orar, mas na medida também, se for necessário, a gente precisar dar o suporte de alguma maneira, em outra área, além da oração. Vamos fazer isso com a irmã Lau, que está no processo de tratamento há muito tempo aí. Orar também por Zuleide, orar também pela a nossa irmã Maria de Lourdes, e temos o irmão Ademilton, parece-me que é Ademilton, que tem os 3 filhos, Zaqueu, Sara e também Daniel. Esses 3 irmãos aí, o pai desses irmãos, que está prestes a processo de uma nova cirurgia na perna depois do acidente. Vamos orar por ele, pedir a graça do Senhor. Quero mandar um alô aí para a irmã Zuleide também, para não esquecer dela, que a gente tem orado por ela. A nossa irmã, em frente de Zuleide, nossa irmã Terezinha de Jesus. Deus abençoe, minha irmã, um forte abraço. Vamos prosseguir. E antes de a gente entrar na chamada confissão, eu quero lembrar os meus amados irmãos, olhem bem, no momento do culto online, é como se nós estivéssemos presentes na igreja. Eu sei que essa é a forma que a gente tem hoje de cultuar coletivamente. Aqui na igreja, o que é que sempre eu pontuo quando os irmãos entram e na hora das orações, das pregações? O silêncio e a reverência. Não se esqueça que mesmo online, você está cultuando a Deus. Para não acontecer o quê, pastor? Não acontecer aquilo. Na hora do culto, porque online um vai para um canto, vai tomar café, outro fica deitado, outro fica de cabeça para baixo. Pelo amor de Deus, olha a reverência ao Senhor. Vamos glorificar o Senhor. Reverência, sente, pegue a Bíblia. Na hora de orar, ore. Um dia desse até tem um irmão que disse, pastor, e na hora de orar, o pessoal ora, porque o senhor não manda a gente orar? Eu disse, você acompanha quem está orando. Então, na hora da oração, ao invés de você ficar olhando lá para o céu, você fecha os seus olhos, ou se tiver de olhar lá para cima também, não tem problema, mas você acompanha, você ora junto. Não fique apenas sendo um assistente de lives. Nós não fazemos lives, nós fazemos um culto. É online, mas é um culto a Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso, porque o Senhor, o nosso Rei, está sendo glorificado e recebendo o culto dos seus filhos e das suas filhas, remidos e lavados no sangue de Cristo. Diante disso, se até você não tem feito isso, aproveita o ensejo para confessar o pecado. E a Bíblia diz em Salmo 32:5, confessei-te o meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Se a irreverência é uma dos pecados durante o culto online, aproveite o ensejo e peça perdão e glorifique o nome do Senhor. Vamos orar? Marcelo vai orar a Deus, pedindo a Ele que nos ajude com a nossa natureza pecaminosa. Ela é cruel, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Marcelo vai nos ajudar nesse momento de oração de confissão, orando. Oremos ao Senhor. Gracioso Deus e Pai de infinita graça e misericórdia, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, prostrados, pedindo perdão, Senhor, por todas as vezes que nós cedemos à nossa natureza pecaminosa, Pai. Sim, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque nós somos fracos, nós somos dependentes do Senhor, dependentes do Teu Espírito. Por isso te pedimos, Senhor, que nos acompanhe, Pai, esteja conosco, nos auxilie, Pai, naqueles momentos em que
a fraqueza tentar tomar conta de nós. Nos ajuda, Senhor, nos momentos em que nós fraquejarmos, no momento em que o mundo tentar nos enganar com os seus manjares, com os seus prazeres, que o Teu Santo Espírito possa nos fortalecer para que possamos resistir às investidas do maligno, Pai. Amém. Que em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito possa nos auxiliar em todos os momentos em que nós fraquejarmos, em todos os momentos em que estivermos suscetíveis às investidas do maligno. E que sejamos fortes, não na nossa força, mas na força do Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua graça, obrigado pela Tua paciência, pela Tua misericórdia conosco, mesmo nós sendo pecadores, obrigado. Mesmo que nós não mereçamos, mas o Teu amor nos constrange, a Tua graça nos alcança e a esperança que o Senhor criou para nós está continuamente em nossos corações. Amém. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados que só o Senhor pode nos conceder. E assim nós oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Mediante a confissão dos nossos pecados, também vamos adorar ao Senhor por meio de cânticos. E nesse instante a chamada adoração ao Senhor através de cânticos e leitura de um texto bíblico. 95 é o Salmo, versos 1 a 6 são os versículos, e a gente vai fazer a leitura desse texto. Salmo 95, de 1 a 6. Vinde, cantemos ao Senhor com alegria, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e o celebremos com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o Deus soberano, o grande Rei acima de todos os deuses. As profundezas da terra estão nas suas mãos e os altos montes lhe pertencem. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formam a terra seca. Portanto, ó vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Vamos adorar dizendo que Ele é o bendito Cordeiro que perdoa nossos pecados. 123 do Cantor Cristão. Bendito seja o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve,
nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha nesse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais alvo do que a neve nós nos tornamos mediante o sacrifício de Jesus. Isso é muito bom, cultuar a Deus, exaltar o seu nome consciente do que Ele fez por nós. Nós teremos agora um instante de oração. Nesse momento de oração nós vamos orar por 3 razões, e eu quero orar pelas essas razões nesse instante. Viver pela a plena fé em Jesus, confiar no agir de Deus e orar também pelos enfermos. São os 3 motivos de orações que vamos desenvolver agora. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos plenamente a fé em Jesus, à luz de tudo que possamos enfrentar, e que diante dessas lutas nós não possamos perder o foco, a confiança plena no Senhor. Ajude-nos que nossa fé seja cada vez mais plena e convicta em Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, compreender de maneira clara como o Senhor está amadurecendo e aumentando a nossa fé na caminhada cristã até aquele dia triunfal do encontro com Jesus. Também, Deus, nós queremos orar nesse instante que diante de qualquer situação nós possamos plenamente entender o teu agir, ainda que pareça ser contra nós, semelhante àquela situação de José. Tudo parecia ser contra ele, mas na verdade era o Senhor trabalhando a favor dele e a favor do seu povo. Também, ó Deus, que no teu agir, por mais variado que seja, e também trazendo em momentos algumas circunstâncias de tribulações, que a gente aprenda a confiar plenamente no teu agir, na tua forma de atuar, que é poderosa e é, ó Deus, fiel, e garante aos que creem, confiam em ti, a preservação e também, ó Deus, o controle de tudo. Obrigado. Ajude-nos a entendermos isto. Oramos nesse instante pelos enfermos na fé, oramos pela irmã Lau, oramos pela irmã Zuleide, irmã Maria de Lourdes, oramos também pelo pai da irmã Silvana, oramos, Pai, pelas pessoas que estão envolvidas agora nesse cenário da Covid-19. Ajude a que eles possam entender teu plano e também a tua salvação. Aqueles que não são, mediante tudo isso que está acontecendo, que seus corações se abram para o Senhor. Obrigado por proteger nossa fé mediante a tudo isso. Em Cristo nós nos entregamos a Ti, porque plenamente confiamos no Teu poder. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, já confessamos,
Já adoramos por meio de cântico e de oração e de leitura do texto, mas nós vamos também agora para o momento chamado de proclamação da palavra. Esse é o momento em que nós ouvimos Deus falar aos nossos corações e assim pastorear o seu rebanho, edificar a sua igreja, colocá-la dia a dia num trilho da fé, na vereda da justiça. Salmo 119, verso 9. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. A única maneira de manter puro o nosso caminho, a nossa vida espiritual, é vivendo de acordo com a palavra de Deus. E é ela que vai ser agora pregada para que a gente a ouça e aguarde também no coração. A exposição de hoje é Abacuque 2, de 2 a 20. A resposta de Deus, que agora vai ser uma resposta bem contundente para o Abacuque, mediante a sua segunda queixa. Abacuque 2, 2 até o 20. Abacuque capítulo 2, até o versículo 20. Vamos fazer a leitura do texto? Eu quero chamar a sua atenção agora, abrir a Bíblia onde você está, reverentemente, onde você também está, reunido em torno da sala, dos seus aparelhos, ou de qualquer outro lugar, vamos aqui então adorar o Senhor, lendo a sua palavra. Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 2 até o versículo 20. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa vê-la. Por isso a visão é ainda para um tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Vede o arrogante? A sua alma não é correta, mas o justo viverá da fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece. Seu desejo impetuoso é como o Seol, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as ações e reúne todos os povos. Não farão todos os povos um provérbio, melhor dizendo, não falarão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele? E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que farão estremecer? Então servirá de despojo para ele. Visto que o despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos, pois a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando a bebida ao seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha, e não de honra. Bebe tu também, e expõe tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os que nela habitam.
Para que serve a imagem esculpida por um artífice e a imagem de fundição que ensina mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a espada e a pedra muda, desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Que Deus nos ajude, fortalecendo nossas vidas e nos encorajando na fé. Marcelo vai orar agora também, pedindo a Deus pela palavra que vamos pregar. Santo Deus e Pai amoroso, obrigado, Senhor, por este momento em sua presença. Obrigado por mais essa oportunidade de alimentarmos o nosso espírito e o nosso coração com as tuas verdades. E te pedimos agora, Senhor, que nos abençoe, Pai. Abençoe as nossas mentes e os nossos corações. Faça com que essa palavra seja bem recebida em nosso coração e que ela faça a diferença, Pai, em tudo que nós venhamos a fazer, em tudo que nós venhamos a dizer. Em nome de Jesus, a tua palavra nos abençoe para que nós possamos abençoar outras pessoas também com ensino, com exemplo, com testemunho verdadeiro, aquele que o Senhor deseja de nós. Amém. Obrigado, Senhor, e assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então, queridos, entender um pouco a proposta aqui agora do livro de Abacuque, capítulo 2, de 2 a 20. Dias passados, última terça passada, veja que a gente já está no capítulo 2. Semana que vem a gente vai para o capítulo 3 e já finaliza, já encerramos um outro livro. Veja como é rápido estudar a Bíblia expositivamente. Saímos de Judas e entramos em Abacuque e já estamos praticamente no final de Abacuque. Quero então trazer o aspecto do que falamos na semana passada. Nós vimos o cenário de Judá. Esse é um cenário de Judá, o pecado da nação, do povo de Deus. E diante desse cenário da nação, do pecado de Judá, Deus, ele então, a ele é dirigida uma oração pelo profeta Abacuque, a primeira queixa. E a primeira queixa, ela é bem clara quando mostra o profeta questionando a Deus o porquê que ele não está enxergando a pecaminosidade do povo. É um cenário lá, provavelmente, do contexto de Josias saindo ali de Manassés, onde a idolatria no meio do povo estava arrojada, onde também o suborno, a injustiça, a violência, tudo isso era tão acirrado, em que o profeta clama: Deus, o Senhor não está vendo isso? Então temos a primeira queixa nos versos de número 1 até o verso número 4 do capítulo 1. Diante da queixa do profeta, pela situação do povo de Judá e parte ali do povo de Benjamim, que logo em seguida, após essa profecia, período depois, esse povo vai ser levado para o cativeiro babilônico, porque Deus o puniu de fato com os babilônios. E aí então o profeta clama. Agora nós vamos ver vimos de 5 a 11, capítulo 1 ainda, o Deus dizendo: eu vou julgar a nação de Judá. Eu vou trazer juízo sobre o pecado de Judá. E Deus então, quando diz que vai trazer, só que ele traz o instrumento, o agente, que ele vai punir o pecado. E quando Abacuque ouviu Deus falar que seriam os caldeus, os babilônios, que já tinham uma fama, era conhecido como terríveis, assombrosos, e Deus disse: eu vou fazer uma obra e vai ser com os babilônios, eu vou trazer juízo, vai ser com os babilônios. O profeta estava aflito na oração, mas na resposta de Deus, no verso 5 a 11, a gente vai agora para os versos de 12 até o 2:1. O profeta está perplexo. Se ele estava aflito
no momento lá da situação, da queixa, ele agora com a resposta de Deus de 5 a 11, ele agora vai ficar nos versos 12, capítulo 2, 1, perplexo. Então a gente vê no começo do livro, o profeta, esse livro começa, na verdade, com o profeta aflito e perturbado. Ou seja, nós temos então, na primeira estrutura do 1 até o 2:1, uma alma queixosa e perturbada face ao pecado do povo e a resposta de Deus em trazer juízo para aquele povo. E aí, quando a gente vai para o final, porque agora Abacuque vai silenciar. No 2:1, ele já diz, então, eu vou esperar, eu vou ver o que é que vai acontecer diante do que o Senhor disse. O Senhor vai trazer juízo. Eu não esperava que fosse dessa forma. Nos dias passados, então, já vimos. Não devemos esperar que Deus resolva o problema do homem, do pecado, no nosso jeito. É do jeito dele. E só existe uma forma de Deus sarar o pecado da humanidade. O pecado traz juízo. E a gente só tem como sair de debaixo do juízo de Deus mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Não existe outra forma. Não existe outra solução. E é isso que o texto também, no cenário maior, vai nos ensinar nessa ocasião. Agora, nós vimos na semana passada, então, o livro dizer que o Abacuque vai silenciar. Então, a gente agora sai de um começo de um livro, de uma alma queixosa, perturbada, perplexa, e ela vai para o final do livro. O livro vai terminar com um profeta em paz, confiante no agir de Deus. A gente agora vai então para uma alma confiante e exultante, porque ele termina louvando a Deus, mesmo apesar do juízo que vai vir sobre Judá e sobre ele. Ele vai descansar no Senhor. E é isso que de fato devemos ter, mediante o agir de Deus, confiar nele. É o caminho que ele nos oferece. Na verdade, é a única proposta que ele nos oferece. Confiar nele e entender que os que confiam nele serão preservados, serão guardados. E é isso que o profeta, que Deus esperava do profeta, e essa era a resposta também que o profeta vai esperar do seu povo. O povo deveria ir para o cativeiro babilônico. E, passando o que passasse lá, passaram de fato 70 anos, eles, os que fossem obedientes, crescem no que Deus estava estabelecendo, eles voltariam, como de fato, depois de 70 anos, apenas, anote aí, apenas os que confiaram e foram para a Babilônia voltaram. Isso já é uma proposta clara. Todos os que confiam no Senhor, mesmo quando o juízo de Deus vier sobre a terra, serão preservados, serão guardados. Essa é a proposta. É claro que agora a gente vai entender mais adiante, no final desse texto, que Deus só nos preserva mediante a fé em Jesus. Se você tem a fé em Jesus, você será preservado mesmo debaixo do juízo, porque só a fé em Jesus nos afasta de sobre a ira de Deus de sobre nós. Diante dessa questão, agora Deus vai responder a segunda queixa do profeta, que é de 2 a 2:20. Nós vamos para a segunda resposta de Deus. Veja como o livro é. Queixa do profeta, resposta de Deus. Depois vem segunda queixa do profeta, Deus, o Senhor vai julgar com esse povo. Agora vem 2 a 2:20, a segunda resposta de Deus à segunda queixa do profeta. Esse é o cenário que a gente está e também o cenário de contexto para que a gente agora parta para a grande ideia desse texto. Qual é a grande ideia? Capítulo 2, do versículo de número 2 ao versículo de número 20. Deus revela que o pecado matará o ímpio, mas a fé salvará o justo. Anota. Deus revela que o pecado matará o ímpio, mas a fé salvará o justo. E como é que nós vamos entender esse argumento, essa tese na resposta de Deus? Deus revela que o pecado matará o ímpio, mas a fé salvará o justo. Como a gente vai entender isso?
em duas proposições. A primeira vai estar de 2 a 5. E a segunda vai estar de 6 a 20. E como é que a gente encontra? Primeiro ele mostra Deus mostrando que ele vai preservar o justo, mas o ímpio vai ser destruído. E como é que nós encontramos isto? A grande ideia de 2 a 5. Deus revela ao profeta que o justo viverá da fé, mas o ímpio será destruído. Aqui está a primeira tese para a grande ideia principal. A grande ideia, Deus revela que o pecado matará o ímpio, mas a fé salvará o justo. E aqui já no 2,5 a gente já vê esse assunto já bem resumido. Observe que quando ele responde a Abacuque, no versículo 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa vê-la. A visão, na verdade, era a sentença de juízo que Deus estava dando sobre os judeus, a tribo de Judá, a partir do julgamento através dos babilônios. E aqui, quando ele diz escreve, ele dá uma ordem, ele ordena ao profeta que escrevesse. Talvez você possa até perguntar, para que então escrever essa visão? Por que Deus ordena ao profeta para escrever a visão de forma visível? Olha, e o texto diz, até quem passar, tipo Ayrton Senna, correndo, enxergará. A ideia é que Deus ia trazer juízo e ninguém poderia dizer que não foi avisado. Até aqueles que passassem correndo enxergaria, entenderia. Por que isso? Até pelo fato de Deus estar insistindo com Judá. Segundo as crônicas, a gente já viu dias atrás, capítulo 36, que Deus diz que falou por todos os profetas e Judá não ouviu, não escutou. Não é coisa boa não escutar a palavra de Deus. E agora Deus diz, diante de Judá estar distante dos meus estatutos, ter abandonado os meus estatutos, a semelhança de Adão, a semelhança de Corá, a semelhança de Anadab e Abiú, a semelhança de Saul, a semelhança de todos aqueles que antecederam, Deus está dizendo, escreve, ninguém vai ficar sem entender que eu estou trazendo juízo. Aqui tem uma coisa clara, o aviso de Deus sobre o seu juízo é notório, é visível para todos, quer queiram, quer não, ninguém diante de Deus vai dizer, eu não ouvi, eu não sabia. Ninguém diante de Deus se poderá ser declarado inocente no dia do julgamento, no dia do juízo, porque antes do juízo ele misericordiosamente avisa, e avisa em alto e bom som, em visibilidade perceptivelmente aberta. Portanto, o Abacuque escreve, a visão é a ordem de Deus, escreve de maneira que até quem passe correndo possa vê-la, possa entender, para não haver, de fato, nenhuma probabilidade de autojustificativa. Pois a visão é ainda para o tempo também determinado, verso 3, e se apressa para o fim, a visão não era para aqueles dias que Abacuque estava, mas era para os dias que ainda viriam, e ainda que demore, olha que coisa tremenda ainda no verso 3, espera, porque certamente virá, não tardará. Aqui Deus explica que a visão acontecerá certamente em um tempo determinado. Ou seja, não tem como o juízo não vir. Deus está dando certeza de que vai julgar. Mas a primeira coisa que ele faz é antes. Eu quero que todo mundo, antes do juízo, saiba que eu vou trazer juízo. Essa é uma questão. Judá não tinha como se justificar. A outra, não será para agora, e aqui temos até um aspecto interessante, mas será para um tempo determinado. Aqui ainda vemos um aspecto de graça de Deus, né? Ainda haverá um tempo para isto acontecer. O que é que nós temos então aqui, versos 2 e 3? É a garantia divina que a sua resposta seja publicada. E o cumprimento é certo e não tardará.
Deus quer que todos vejam o que ele vai fazer. Os versos 2 e 3, ele diz que ia trazer juízo nos versículos anteriores, e ele agora está respondendo, dizendo, eu quero que todos vejam que eu vou trazer juízo. Deus está avisando que Jesus vai voltar. Deus já avisou na sua palavra que Jesus virá. Deus disse que quando ele vier, ele vai trazer juízo. Isso significa dizer que a gente está tendo um tempo extraordinariamente gracioso para se arrepender, para mudar de vida, para abandonar pecados, para viver a vida cristã autêntica, debaixo da palavra de Deus, debaixo dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que a gente vai verificar a partir do versículo de número 4 é que ele vai mostrar a diferença entre o que vai ser julgado e o que vai ser justificado. Quando Abacuque, então, questiona nos versículos anteriores, de 12 a 2:1, ele diz, Deus é desta forma, aqui está o cerne da resposta da arguição de Abacuque. Deus, o Senhor vai usar esse povo ímpio, mais miserável do que Judá, do que nós, do que o teu povo. Aqui está o cerne da resposta. Veja, então Deus também no aspecto de imperativo diz, veja o arrogante, a sua alma não é correta. Agora veja que ele faz um contraste. Você tem uma conjunção aditiva. Mas, é uma contrastação. O justo viverá por sua fé. O que é que ele está dizendo? Veja o arrogante. Arrogante é a ideia do ímpio. Sua alma não é correta, ou seja, o ímpio, o pecador, não está correto diante de Deus. Mas ele diz, mas o justo viverá por sua fé. O que é que vai levar o justo à vida? A fé dele. O justo só vive pela fé. Significa dizer que não há outra forma de ter vida, senão pela fé. Daqui a pouco eu respondo. Pela fé em quem? Nesse cenário, Judá e Abacuque precisavam ter a fé em Deus, que mesmo diante do juízo dele sobre o ímpio, sobre a impiedade dos homens que abandonaram sua lei, aqueles que guardaram a sua lei, aqueles que confiaram no Senhor, eles viveriam. Qual é a ideia de viver aqui? É a ideia de ser preservado, é a ideia de ser guardado, é a ideia de ser protegido. E Deus fez isso com Judá. Os que confiaram, os que não resistiram à Babilônia foram para lá e passaram 70 anos. Construíram casas, tiveram filhos. E depois de 70 anos, o Senhor usa, conforme o texto de Neemias, o livro de Esdras também, o livro de Neemias, o livro de Esdras, mostra Deus trazendo o povo de volta, preservado, salvo, para a terra de onde eles foram tirados por causa do pecado. Então, o que é que ele mostra? Ele mostra que o justo, ele vai ser preservado, mas o arrogante não. O homem ímpio não. Aquele que pecou, ele receberá o seu juízo, caso não tenha colocado a sua fé e a sua confiança, no caso, no texto agora do Antigo Testamento, em Yahvé, no Deus da sua criação, no Deus da sua proteção. Por isso, Deus mostra a diferença aqui no verso 4 e no verso 5, entre o ímpio e o justo. O justo confia, o ímpio é arrogante. Olha como ele descreve o ímpio, ainda no verso 5. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece, ou seja, aqui ele está dizendo que o homem arrogante, ele tem um fim estabelecido. Olha só ainda, seu desejo impetuoso é como Seol, seu desejo é como a morte nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. Deus mostra a ambição humana e o seu fim. Ele mostra a ambição do ímpio, que é arrogante, que não permanece. Então, no versículos 4 e 5, o que é que a gente tem aqui? A resposta divina ao dilema de Abacuque é a revelação da preservação para o fiel e a destruição para o infiel, para o arrogante, para o ímpio.
Deus explica ao profeta que o justo viverá da fé, mas o ímpio, ele terá um fim completamente destrutivo. Esse texto, ele faz a gente ir para aquele cenário lá do Salmo 1. Lembra? O Salmo 1 fala, lá nos versos 5 e 6, inclusive no domingo passado pela manhã nós fizemos isso, ele mostra que o caminho do ímpio perecerá, mas Deus recompensa, Deus preserva o justo. Portanto, o que é que ele está dizendo? Qual é a forma de preservar o justo? É a fé do justo. Por isso que o texto é bem claro, o justo viverá da fé. De 2 a 5, Deus revela ao profeta que o justo viverá da fé, mas o ímpio será destruído. Ou seja, Deus revela que a fé salvará o justo, mas o pecado matará o ímpio. Então, o que é que nós temos aqui como concreto? Eu quero aplicar agora isso para as nossas vidas. Como entender esse princípio de Deus revelando a fé salva o justo, mas o pecado mata o ímpio? Matará o ímpio. Primeiro princípio que aqui é bem claro para os nossos corações. O juízo de Deus é certo e todos verão, não haverá justificativa, ou não haverá quem se justifique diante do juízo de Deus. Ele é certo e ele vai vir, e precisamos entender que ainda que nós nos queixemos ou tentemos argumentar do nosso jeito, não é a nossa capacidade argumentativa de questionar a ação de Deus que vai mudar ou vai dissipar o juízo de Deus. O que é que tira o juízo de Deus? A fé do justo. A fé que vai preservar a vida. Só aqueles que de fato confiaram no Deus de Israel, Deus disse, vá para lá. Então aqui cabe a gente a entender esse processo. Confiança em Deus é o que Deus espera do seu povo, da sua igreja, mesmo num cenário de juízo. Vai vir o juízo sobre as nações. A igreja ainda estará aqui, mas Deus está dizendo para a igreja que por causa da sua fé, a gente vai ver daqui a pouco onde essa fé hoje da igreja está estabelecida, ela viverá, ela será preservada. É isso que Abacuque deveria confiar. É nisso que Abacuque deveria estar pautado e Judá deveria acreditar. O juízo de Deus é certo, mas ele é certo sobre o arrogante, sobre o ímpio. Mas o juízo de Deus não atingirá o justo que confia nele e que anda em seu caminho à luz de sua palavra. Deus, antes então de enviar o juízo, avisa, e escreveu e diz, escreve para que todos possam ver. Outra coisa é que a gente não vai poder se auto-justificar diante de Deus, que não sabia e que estava desapercebido. E quais são as justificativas? Talvez nesta noite você queira aqui trazer algumas justificativas porque você não é um crente, porque você não vive a fé. Pastor, eu não vivo a fé em Cristo por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos, por causa do povo, da crueldade, da violência, das mentiras, das fake news e companhia limitada. Querido, nada justifica a sua falta de fé, de confiança em Deus. Até porque a fé não é pelo que você está vendo. Inclusive, hoje em dia, tem muita gente equivocada. Eu vou mexer em um ponto aqui meio que delicado, mas faz parte do contexto do texto. A fé, ela não é, querido, adquirida pelo que você vê. Tem muita gente só esperando milagres ser realizados nos nossos dias para ter fé em Jesus Cristo. A fé é pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, está escrito. A fé é pelo que você vai entender e acreditar aqui na palavra. Se você não ouvir a palavra de Deus, você vai ter um problema grave no dia do juízo. Porque você não vai andar segundo os parâmetros da justificação de Deus. Ele está dizendo que o justo viverá da fé. E, para se ter fé, apenas pela palavra. Romanos 10, verso de número 17. De sorte que a fé é
vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, o autor e consumador da fé. Então, se você nesses dias está achando que diante de Deus vai chegar e vai se justificar, argumentar e contra-argumentar em relação ao juízo dele, porque você não fez aquilo que ele mandou fazer, não resolverá. Senhor, eu não fui para a tua fé, eu não caminhei porque eu trabalhei demais, eu estava cuidando da minha mãe que era doente, eu estava cuidando do meu... Desculpe. Eu estava cuidando do meu pai que era doente, eu estava cuidando disso e aquilo. Diante de Deus não haverá justificativa, porque só a sua fé em Jesus é que vai tirar a ira, tirar o juízo de Deus sobre mim e sobre a sua vida. Então só o justo é preservado no julgamento, o ímpio ele é destruído, o arrogante ele não tem vida diante de Deus. Então o destino, a outra coisa que a gente encontra nesse pedaço de texto 2 até o 2:5, o destino do ímpio é diferente do destino do justo. O destino do ímpio é a condenação eterna, a destruição. Salmo 1 diz que o ímpio será destruído. Por isso que chama o homem bem-aventurado, que é o justo, que é o abençoado, que é o íntegro, e diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. As palavras, as diretrizes, as normas, as regras. Mas ele anda segundo as regras e as normas da lei do Senhor. Então, Judá está sendo punida aqui, porque abandonou a palavra de Deus, a fé, a confiança no Deus de Israel. Deus espera que a gente, mais adiante, tenha entendimento claro da fé. E com essa fé, a gente deposite a nossa confiança em Cristo e pelo seu sangue, tenhamos os nossos pecados perdoados. Próximo aspecto, vamos agora para os versos 6 a 20. O que é que os versos 6 a 20 trazem para nós? A grande ideia dos 6 a 20, Deus revela os motivos do juízo sobre os ímpios por meio dos ais. Deus revela os motivos do seu juízo, ou do juízo sobre os ímpios, por meio de ais. São 5 ais. A ideia de ais é uma advertência que vai vir uma sentença de juízo. E são 6 ais. Vamos verificar 5 ais. Olha só como esse texto está bem trabalhado. No versículo 6, ai daquele, lá já a parte C, ai daquele, veja aí. Olha o verso 9. Ai daquele, o início do verso 9. Olha para o verso 12, início do verso 12. Ai daquele. Olha para o início do verso 15. Ai daquele. Olha para o início do verso 19. Ai daquele. Esses ais, que são advertência, são pronúncias de advertência, para advertir o ímpio, mostrando como Deus vai derramar a sua ira e o porquê que ele está fazendo isso. Deus nunca pune as pessoas sem que elas saibam porque elas estão sendo punidas. No dia do juízo vai ser assim. Ninguém vai ser punido e vai dizer, Senhor, eu não sabia. Primeiro que não vai ter inocente. Por isso que o evangelho do reino será pregado antes da volta de Cristo no mundo inteiro. E são sinais claros para que a gente possa ter consciência disso. Vamos verificar. Deus revela os motivos do juízo sobre os ímpios por meio de ais, ou dos ais. O primeiro ai, do verso 6 até o verso de número 8. O primeiro ai, os caldeus serão punidos pela sua violência. 6 a 8. Aqui é um ai contra aqueles que acumulam coisas alheias violentamente. Observe que ele começa mostrando, dizendo exatamente, não farão todos os povos um provérbio, falarão todos os povos um provérbio, e uma frase que de zombaria contra ele, e dirão, olha só, ai daquele que acumula, não se levantará de repente os teus credores, não despertarão os que te farão
estremecer, então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, está falando a forma como os caldeus, os babilônios, eles saquearam as nações. O verso 8. Os outros povos te despojarão por causa do sangue derramado, da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os que nela habitam. Então ele está dizendo, olha, vocês caldeus vão ser punidos pela violência. Deus está dizendo aqui, explicando para Abacuque, quando Abacuque questionou, Deus é esse povo que o Senhor vai usar. Esse povo é culpado, ele é ímpio, é arrogante, e o arrogante ímpio morrerá nos seus pecados. A violência com a qual os caldeus utilizou para escravizar as nações, também as nações depois se uniram outras nações e vieram também violentamente e tomaram os babilônios, puniram os babilônios. Então, por que os caldeus serão julgados? E Deus está respondendo ao profeta, serão julgados porque eles são violentos, eles cometem pecados. E aqui, eles serão culpados pela sua violência, porque Abacuque estava questionando por que usar aquele povo. Mas ao mesmo tempo que ele está falando da violência pela qual os babilônios serão julgados, ele também está mostrando que Judá está sendo julgado pela violência dela. Lembra lá no capítulo 1? Você lembra disso? Olha no capítulo 1, no versículo 3. Quando o profeta, o servo de Deus, está orando e pedindo a Deus que olhasse para a situação pecaminosa do povo, olha o que ele clama. No verso 2, até quando clamarei, não escutarás. Senhor, ou gritarei a ti violência e não salvarás. Olha o verso 3. Por que razão me fazes ver a maldade, a opressão, a destruição, a violência estão diante de mim. Também há contendas, litígia comum. Que aqui a gente está vendo também que Deus está dizendo, vou punir os caldeus que são corruptos e são ímpios, mas eu estou punindo Judá porque também é corrupta, é violenta, derrama sangue inocente. Significa dizer, queridos, que Deus não tira o seu juízo de sobre aquele que não se arrepende dos seus pecados por confiar plenamente nos planos dele. O segundo ai vai do verso 9 até o versículo de número 11. E esse segundo ai, ele fala que os caldeus serão punidos pela sua ganância. Eles eram tão gananciosos e desonestos. Veja só. Ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos. Eles conquistavam as coisas de maneira violentas e não tinham nenhuma pena, nenhuma dó, nenhuma misericórdia. Cresceram, enriqueceram, ficou a nação potente, mas tudo de forma gananciosa. E aqui talvez a gente possa até já entender que nada, nenhum lucro, nenhuma coisa adquirida fora dos padrões corretos trará para a gente benefício algum. Benefício algum. Tinha um ditado da minha avó que dizia, o pouco com Deus é muito. E é isso que faz com que a gente seja também um praticante do Evangelho. Viver num pouco, estar satisfeito com um pouco, glorificando a Deus, que é adquirido com o suor do rosto. Os caldeus adquiriram toda a potência, todo o império, com lucros criminosos. Veja ainda no verso 9. Para pôr o seu caminho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. Veja o verso 11, uma explicativa. Pois a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ele está dizendo, olha, vai vir ação contra vocês que foram gananciosos e desonestos. É o segundo ai.
Terceiro ai. O terceiro ai é Deus, a gente vai encontrar esse terceiro ai do verso 12 até o versículo de número 14. Os caldeus serão punidos pela sua opressão, ou seja, os que constroem com violência, truculentamente. Aqui então vamos verificar verso 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, ou seja, toda a construção, todo o Império Babilônico foi construído na base de derramamento de sangue. E alicerça e edificar a mesma coisa. Com maldades, acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Aí ele traz a explicativa no verso 14. Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ou seja, o Senhor está dizendo, vai vir juízo, e eu vou trazer juízo também sobre a Babilônia. E toda a terra vai ver minha glória, como viu no contexto do Egito. Quando Deus trouxe juízo sobre o Egito, que não ouviu a sua palavra, todas as nações circunvizinhas, as nações ao redor de Israel, percebeu a glória do Deus de Israel. Ele está dizendo, toda a terra vai ver minha glória, diante do que eu vou fazer também punindo os caldeus. Então, é um terceiro ai de advertência contra a opressão daquele povo. O quarto ai, do 15 até o versículo número 17. Esse quarto ai, os caldeus serão punidos pela sua crueldade. Olha, primeiro ai pela violência, segundo ai pela ganância, terceiro ai pela opressão e o quarto ai pela crueldade. Observe como aqui está. Verso 15, olha o ai de novo aí. Ai daquele que der de beber ao próximo, adicionando bebida ao seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha, e não de honra. Bebe tu também e expõe a tua incircuncisão, teu pecado. O cálice da mão direita do Senhor se encherá contra ti. Olha agora de novo Deus dizendo, eu vou trazer juízo sobre o que está cometendo crueldade. E a vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado, da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os que nela habitam. O que é que o Senhor está dizendo? Vou punir os caldeus pela sua crueldade, de 15 até o verso 17. É o quarto ai. É o quarto ai. O quinto ai. O quinto ai você vai encontrar do verso 18 ao verso 19. Ele parece até que diferencia da forma, é exatamente como começa. O primeiro ai no verso 6 não começa no início do versículo. Observe isso, é interessante. O primeiro ai do verso 6 começa já lá para frente do versículo. O quinto ai não começa no verso 18 imediatamente. Ele vai até o versículo de número 19. Agora, esse ai é o ai contra a idolatria, ou seja, os caldeus serão punidos pela sua idolatria, a adoração aos seus ídolos. Veja, ai daquele que diz a madeira. Ai daquele que diz a madeira. Acorda, a pedra muda, desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata. Não há espírito, ou seja, não há vida. Há algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, agora Deus está dizendo, eu vou punir os idólatras caldeus. Interessante é que no final desse texto, ele faz um contraste em relação aos ídolos mudos, sem vida, sem espírito. Ele diz, mas o Senhor é verdadeiro. Ele faz um contraste entre a ideia do falso, que são os ídolos, né? E aí ele vai utilizar exatamente essa expressão daqueles que adoram a pedra, que adoram os seus ídolos, que adoram as suas imagens. E até no verso 18 ele diz, para que serve a imagem esculpida por artífice, ou aquele que esculpe? A imagem de fundição que ensina a mentira, pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. E agora ele diz que Deus não é, Deus é verdadeiro. E Deus está diante do seu templo e todo mundo deve reverenciá-lo.
inclusive os caldeus, Judá, toda a terra. Cale-se diante dele. Então os caldeus serão culpados agora de 18 até o verso de número 20. Os caldeus serão punidos pela sua idolatria, que é inútil diante de Deus, o verdadeiro soberano de toda a terra. Então, os ais da punição, do juízo sobre os caldeus, mas tudo isso também estava em Judá. Lembre-se que em 2 Crônicas 33, nós temos uma idolatria arrasadora em Israel. Manassés, um idólatra, e esse grupo seguiu os caminhos da idolatria lá de Jeroboão. E Deus está dizendo, eu vou trazer punição porque vocês me abandonaram e serviram a outros deuses. Aqui então, o aspecto seguinte. O que é que está nesse texto? Deus revela seus motivos, os motivos do juízo sobre os ímpios por meio dos ais. Qual é a verdade que a gente poderia extrair para nosso contexto diante do juízo de Deus sobre aqueles que ele usou para punir o povo de Israel e também trazer juízo sobre eles? Primeira verdade, o juízo de Deus é certo sobre o pecado dos ímpios. Não tem como a gente se ver livre do juízo de Deus pelos nossos próprios méritos. O juízo é a ira de Deus sobre a impiedade do homem que dele se afastou. Não existe probabilidade de a gente não ter juízo sobre nós quando nos afastamos, não damos ouvidos às orientações do Senhor. Só existe então uma maneira de se ver livre do juízo de Deus por causa do pecado. Lembre que o juízo sempre é por causa do pecado. Observe que Abacuque está clamando a Deus por causa do pecado do povo no capítulo 1. Então, a maneira que o próprio Deus estabeleceu é a fé no seu plano de salvação. Por isso que o versículo de número 4, quando ele diz, veja o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá da fé. O que é que Deus agora responde a Abacuque diante da sua queixa? Aqueles que confiassem nele no cenário de Judá e o próprio Abacuque, e principalmente o próprio Abacuque, seria preservado. Porque Deus só preserva, a gente só tem vida, por isso que a frase é bem enfática, o justo viverá. Ou seja, o que é que vai fazer o justo ter vida? A fé. E agora, então a gente vai para a maneira que o próprio Deus estabeleceu. A fé, pela fé, é a forma para a gente viver. Só existe vida eterna, só existe salvação plena de Deus para aqueles que confiam nele, que acreditam no que ele falou, estabeleceu em sua palavra, está escrita. E deixe-me dizer, está escrita em todo o universo, toda a humanidade, legivelmente, visivelmente tem essa palavra. Essa palavra está ainda antes do juízo final, para que todos acordem e vejam legivelmente. Todos os idiomas. Não tem um país no mundo hoje, um dialeto, que a Bíblia de Deus, a palavra de Deus não tenha sido escrita. Ninguém vai poder dizer que não teve a oportunidade de ter fé na pessoa de Jesus, na pessoa de Deus. Deus então estabeleceu desde o princípio que a única maneira de ter salvação é por meio da fé. Não existe outra forma de a gente ter vida, senão por meio da fé. E aqui Abacuque precisava entender que só existia uma forma de ser preservado diante do juízo avassalador. É o Deus mesmo que estabelece o meio, é a fé. Interessante que é isso que acontece em todos os cenários da Bíblia. E isso está num resumo bem claro lá no livro aos Hebreus. Pela fé, tudo começa. Deus preserva e aceita todos os processos, não só no Novo Testamento. Tem gente que diz que o Novo Testamento é a única forma de entender a fé. Não.
Eu queria lhe provar isso, que é pela fé. E daqui a pouco a gente vai ampliar. A fé em quem? Eu quero finalizar com esse aspecto. É claro que eu já defino aqui para você. A fé em Jesus. Mas dentro do Antigo Testamento, e o resumo disso está lá na carta aos Hebreus. Vá comigo agora no capítulo de número 11 do livro aos Hebreus. E nós vamos entender isso para finalizar o princípio aqui de a fé. O justo viverá da fé. Só existe essa forma. Capítulo 4 do livro aos Hebreus. Olhe comigo. Versículo de número 4. Capítulo 11. Versículo de número 4. Olha só que é a fé. Aqui você vai encontrar a palavra fé diversas vezes. Agora, a partir de quando a fé está sendo trabalhada? Porque aqui tem aqueles que acreditam que a fé é um instrumento apenas do Novo Testamento. E não é. Vamos provar isso agora. Pela fé, verso 4. Pela fé, Abel. Olha, aquele Abel lá de Gênesis capítulo 4. Abel, em Abel, a Bíblia aqui, o autor do Novo Testamento, já está dizendo que foi pela fé em Deus, pela sua confiança, pela a sua dedicação a Deus mediante a graça de Deus. Veja então, pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Então, pela fé já houve aqui um sacrifício oferecido e Deus aceitou, por meio do qual foi aprovado como justo. Ou seja, olha a ideia, Abel viveu da fé e foi aprovado como justo por causa da fé, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. No verso 5, pela fé, Enoque. Quem é Enoque? Enoque é aquele camarada lá de Gênesis capítulo 5. Olha que agora ele está distribuindo os capítulos de Gênesis. Capítulo 4, Abel. Capítulo 5 de Gênesis, Enoque, pela fé, foi arrebatado para não experimentar a morte. Aqui tem um aspecto claro. Veja que o justo viverá da fé. E pela fé, Enoque é arrebatado e não experimenta a morte. É claro, é a fé que salva. A fé em quem, pastor? A fé em Jesus. A gente vai verificar daqui a pouquinho isto. De forma plena, o livro de Abacuque nos leva para o autor e consumador da nossa fé. Veja agora, no versículo de número 6, ele vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, creia, que ele existe e recompensa os que o buscam. Deus recompensa o que busca ele, o que confia nele. Por isso que, diante do questionamento de Abacuque, Deus diz, Abacuque, se você confiar em mim, você viverá. E diga a Judá, se a tribo de Judá confiar em mim, aqueles que confiarem serão preservados, mesmo diante do avassalador juízo da Babilônia. Versículo de número 7. Pela fé, Noé. Agora a gente vai para o capítulo 5 até o capítulo 11. Até o capítulo 11, o capítulo 10, desculpe, de Gênesis. Porque agora ele fala da fé de Noé. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. De novo, o conceito de salvação. Só há salvação mediante a fé. Noé confiou em Deus, temeu a Deus. Versículo 8. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado. Agora ele vai para o capítulo 12, a partir do capítulo 11, 12, até o 25 de Gênesis. Abraão, e lá no 15 diz que Abraão teve fé e Deus lhe justificou, no capítulo 15 de Gênesis. Então, pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança. Versículo 9. Veja, pela fé peregrinou na terra da promessa como se fosse estrangeiro. Versículo de número 10. Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé Abraão também esperou. Veja versículo 11. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho. Olha só. Versículo de número 13 agora. Veja comigo, verso 13.
Todos esses morreram, tendo a fé, sem ter recebido as promessas. Observe que eles não receberam as promessas, porque a promessa dada a Abraão, ele peregrinou, mas não herdou a terra. Morreu antes, mas ele confiou. E presta atenção nisso. Mesmo que a gente morra, confiando na promessa de Deus da salvação e restauração eterna, em Jesus Cristo a gente vai ser ressuscitado. Tem muita gente que diz, eu não acredito nesse negócio, pastor, de ressurreição. É uma questão de fé. E quem se aproxima de Deus tem que acreditar naquilo que ele diz. Ele diz que vai preservar a vida. Ele diz que vai ressuscitar em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, de 13 até o 18. Todos os que creem em Cristo ressuscitarão. Todos. Todos. Diante disso, todos esses morreram tendo fé, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto, acolhendo-as de longe, declararam ser estrangeiros peregrinos. 14. E os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria. Agora ele está partindo para aqueles leitores presentes e diz que também, pela fé, a gente tem que confiar que Deus vai construir uma nova pátria, a Nova Jerusalém. Agora, face ao juízo de Deus sobre os ímpios, o justo confia em Deus, viverá pela fé, só isso. Qual é a ideia do justo viverá então pela fé? Os que confiam em Deus serão justificados, preservados no dia do juízo. Ainda que o juízo seja avassalador no universo, sobre toda a terra, mas o justo viverá, porque tem que crer, porque teve fé em Deus. E agora, a pergunta aqui é a seguinte: como Deus nos justifica e nos preserva hoje, pastor? A Bíblia diz que é por meio de Jesus. Em Romanos capítulo 5, faço questão que você abra agora o texto lá. Olha Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Como é que nós somos justificados hoje? Por intermédio da nossa fé na pessoa de Jesus. Fica ainda em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Olha aí o que aqui está escrito, quando Paulo fala da justificação pela fé. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que tem fé, primeiro do judeu e também do grego. Todo agora, qualquer pessoa, para ser salva, restaurada, e quando o juízo de Deus vier através da segunda vinda de Jesus Cristo, todos os que creram em Jesus Cristo, o juízo de Deus é tirado de sobre ele. Pastor, qual é a única forma de não ser atingido pelo juízo de Deus? É o próprio Deus que estabelece essa forma. Só quando você crê em Jesus e o recebe no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Verso 17 diz, porque a justiça de Deus se revelou no Evangelho, na pessoa de Jesus, na pregação das boas novas, de fé em fé. Agora veja que ele vai usar o argumento de Abacuque, veja. Como está escrito, ele está citando o texto de Abacuque, o justo viverá da fé, o verso 17. Só por meio da justificação mediante Cristo é que nós temos a nossa vida justificada. Diante desse processo, no versículo de número Gálatas 2,16 diz assim, sabemos contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Não é pelos seus méritos. Deus fez uma transição de aliança, saindo da aliança com Moisés para a aliança em Jesus Cristo. A aliança com Moisés era sombra. A aliança com Abraão era sombra. A aliança com Noé era sombra. Tudo apontava para o perfeito sacrifício de Deus através de Jesus Cristo. Deus tira a ira de sobre nós, tira o juízo de sobre nós, quando nós nos curvamos e cremos em seu Filho enviado para perdoar nossos pecados. Só há essa forma para a gente, de fato, viver os parâmetros de Deus.
Como então escapar de tão terrível juízo que virá sobre a nação, sobre o mundo, as nações sobre o mundo? É o que Deus disse para Abacuque. Abacuque, só escapará quem acreditar, confiar em mim. E só de fato os que confiaram em Deus foram para o cativeiro, passados 70 anos, e de lá o Senhor regressou, trouxe de volta para a terra de Jerusalém, construiu o templo e edificou de novo o povo para adoração genuína no tempo temporário. O que significa isso? Que Deus está dizendo para a gente agora, como igreja, povo de Deus desses dias, que Ele vai trazer um juízo sobre o pecado. Nós podemos entender hoje. Há um clamor no nosso país, há um clamor por justiça, há um clamor por igualdade social, há um clamor para que a corrupção seja tirada. Estamos vivendo os dias difíceis, onde cada dia, um após o outro, notícias sobre corrupção. Temos pessoas morrendo por causa da pandemia, por causa de um cenário, inclusive, que é um cenário de Deus mostrando visivelmente, legivelmente, seu juízo, os sinais do seu juízo. E mesmo diante de tudo isso, o que é que a gente tem? Pessoas sem piedades. Homens que, quando deveriam comprar respiradores para tratar pessoas que estão doentes, utilizam-se da situação de miserabilidade das pessoas e desviam o dinheiro público. Deus é contra isso. O Senhor não está satisfeito contra essas corrupções. O Senhor conclama a nação brasileira. O Senhor chama todos os reis, governadores, líderes, prefeitos ao arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados. Homens de leis, homens que julgam, arrependam-se das maledicências de vocês. Deus trará juízo. E se vocês não se arrependerem, não se colocarem debaixo do jugo de Cristo, debaixo da graça de Cristo, vocês não terão um fim beneficiado. Porque a Bíblia diz que o justo será punido, o ímpio será punido pelo seu pecado. A igreja de Deus, aguardem pela fé. A igreja, povo de Deus, Igreja Batista, Nova Aliança, Congregação de Camaçandi, irmãos que ouvem-nos via online, fé é o que Deus espera. O justo viverá da fé. No capítulo 13 de Apocalipse, o que é que preserva a gente? Olha só o final já, diante do juízo final. Aqui está, 13, versículo de número 10. Quando ele está falando à igreja do cenário da perseguição, do juízo em Apocalipse, o juízo final. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. A fé dos santos está em, mesmo morto, no cenário da perseguição dos ímpios, nós seremos preservados pela fé na pessoa de Jesus Cristo. A resposta desejada então desse texto: face ao juízo de Deus sobre a terra, o justo confia e espera em Deus e viverá por sua confiança no Senhor. Pois Deus diferencia o justo do ímpio, e o justo viverá porque creu em Deus, mas o ímpio será destruído. Irmãos queridos, confiemos nos planos de Deus, mesmo com o juízo. Agora tem uma coisa, Igreja do Senhor, o juízo não alcança quem se refugia em Jesus, quem o recebe como Salvador, para a glória de Deus o Pai. A grande ideia então nos ensinou o seguinte: Deus revela que o pecado matará o ímpio, mas a fé salvará o justo. Que você esteja na fé, mesmo em dias de pandemia. Deus te preserva. Mesmo que, inclusive, você morra com vírus, ou por causa do. Mas o vírus
o Covid-19 não é poderoso como Jesus. Depois, na volta de Jesus, o Covid será destruído. Já foi destruído e ali estará a prova. Ressuscitando seu corpo, o meu corpo, o corpo da igreja, porque nós confiamos e entregamos nossa vida a Jesus. Tem uma canção que nos ensina essa verdade também. Marcelo e Gil vão cantar. Cegueira e vista. Foi na cruz. Ainda há chance para você, querido, que está a nos ouvir e que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Há ainda há chance. Está bem legível. Deus está anunciando. Está bem claro diante dos seus olhos e dos seus ouvidos. Arrependa-se. Crê em Jesus. E não terá a ira de Deus sobre você. Cegueira e vista é o cântico de número 396 do cantor cristão. Vamos entoá-lo. Foi na cruz, meus irmãos. Foi neste lugar que vimos os nossos pecados castigados em nosso Senhor. Como nosso substituto, aquele que ficou em nosso lugar em relação ao castigo do pecado. Nosso Senhor e nosso Salvador, é por Ele que agora nós iremos cantar essa canção, Cegueira e Vista. Longe do meu Salvador, mas na glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi e em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz
onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Obrigado, Gil. Obrigado, Marcelo. Que Deus ajude a você a colocar a sua vida debaixo da graça de Cristo. Num cenário de lutas, de provações e de juízo, a confiança em Jesus é a única forma de a gente se ver livre. Nos casos menores, nas lutas terrenas, temporárias, confiar em Jesus lhe ajudará a encarar cada situação com determinação. Meu querido, Deus te abençoe e te fortaleça nessa caminhada. Vamos terminar com a súplica permanente e depois a gente tem a oração final. A súplica permanente diz: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma sobre nós a obra de nossas mãos, em nome de Jesus. Que Deus confirme dia a dia o seu projeto em nós por meio de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus. Mesmo diante do pecado, o Senhor graciosamente nos enviou esse sacrifício perfeito e grandioso. E isso, Deus, já tem sido alertado há anos e anos a humanidade. Tens alertado a humanidade há anos e há anos. E essa humanidade precisa agora entender por meio de quem o Senhor tira de nós. Vimos que o Senhor fez isso com Nínive, quando o Senhor decretou que destruiria a cidade por meio de Jonas. O arrependimento de Nínive tirou de sobre ela, a cidade, o castigo de Deus. Só por meio da fé em Cristo o castigo é tirado de sobre nós. Ajude a entendermos isto no coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Até quinta-feira, queridos, estudando a carta de Pedro, 1 Pedro. Quero que você já parta para o capítulo 3. A gente está no final do 3. A gente foi, se não me falha a memória, até o versículo de número 11 do capítulo 3. Vamos agora de 12 até o 22. Então estude e já se prepare para quinta-feira, se Deus permitir. Deus abençoe a todos.